A chave começa a virar depois de semanas marcadas por incerteza, frustração e desconfiança. O torcedor do esporte finalmente recebeu notícias que mudam o clima do início da temporada. Não é exagero dizer que em poucos dias o clube saiu de um cenário de total dúvida para um momento de cautelosa esperança. Ainda não é motivo para euforia, mas é, sim, um sinal claro de que algumas decisões começam a apontar para um caminho mais lógico e responsável. A pergunta que fica é simples e direta. O esporte começou mesmo a virar a chave ou ainda é cedo demais para comemorar? Uma vitória fora de campo, a primeira boa notícia não veio das 4 linhas, mas dos bastidores. Lucas Lima fica... Clube e jogador chegaram a um acordo e o meia aceitou renovar seu contrato até o fim de 2026, em um momento em que o esporte precisa alinhar discurso e prática. Essa renovação representa muito mais do que apenas manter um jogador no elenco. Lucas Lima poderia ter escolhido outro caminho, mas optou por permanecer, aceitando a realidade financeira do clube e apostando em um projeto que ainda está em construção. Isso, por si só, já é um recado importante. Não é só sobre futebol, é sobre comprometimento. Em um elenco que precisa de referências, manter um jogador experiente ajuda a dar estabilidade em um momento de transição. Essa renovação pode ser vista como a primeira vitória do ano, porque mostra que mesmo com limitações, o esporte consegue construir acordos possíveis, sem prometer o que não pode cumprir. A primeira resposta em campo, pouco depois, veio a resposta dentro de campo. O Sport venceu o Linense por 2-1, em jogo válido pela Copinha. Pode parecer pouco para alguns, mas dentro do contexto atual, essa vitória tem um peso simbólico enorme. Não apenas pelo resultado, mas pela forma como ele aconteceu. A equipe mostrou competitividade, organização e, principalmente, contou com o destaque de jogadores da base leonina. Em um momento em que o profissional ainda busca soluções, ver a base respondendo é um alívio. Ao mesmo tempo, um sinal de que o caminho pode estar mais perto do que se imagina. Quando o time principal sofre, a base começa a falar. E isso muda o clima do clube. A base como esperança, os destaques da Copinha, não surgem por acaso. Eles reforçam uma ideia que vem sendo defendida cada vez mais nos bastidores. O esporte precisa olhar para dentro, em vez de apostar alto em contratações que o clube não pode pagar. A base aparece como uma alternativa real, sustentável e alinhada com o momento financeiro. Isso não significa jogar toda a responsabilidade nas costas dos garotos, mas integrá-los de forma inteligente, dando espaço, apoio e estrutura. O torcedor sempre teve orgulho da base leonina, e talvez este seja o momento de resgatar essa identidade. A vitória na Copinha não resolve todos os problemas, mas planta uma semente. E, em um clube que precisa reconstruir, sementes são fundamentais. O ponto que divide opiniões, nem tudo, porém, foi unanimidade. O Sport oficializou a venda de Vitor Gabriel, jogador que atuou pelo Internacional na última temporada. A negociação gerou debate imediato, entre os torcedores, principalmente pelo valor e pela forma de pagamento. Parcelas de 400 mil levantaram a sensação de que o clube poderia ter feito um negócio melhor. Na opinião de muitos, a venda foi barata. E esse sentimento ele é compreensível. Vitor Gabriel é um jogador jovem, com potencial e que poderia render mais em um cenário ideal. Mas aí entra o ponto que ninguém gosta de encarar: o esporte não está em um cenário ideal. Com dificuldades financeiras claras, o clube precisa tomar decisões duras. Vender agora, mesmo por um valor abaixo do desejado, pode ser necessário para equilibrar contas e manter o funcionamento do dia a dia. A pergunta que divide a torcida é inevitável. Foi um mau negócio ou uma venda possível dentro da realidade? Esse é o tipo de decisão que não agrada, mas revela o tamanho do desafio atual. Realidade não é ilusão. É importante separar as coisas. Reconhecer avanços não significa ignorar problemas. O esporte ainda enfrenta limitações financeiras sérias, um elenco que precisa de ajustes e uma temporada longa pela frente. A diferença é que agora algumas decisões começam a fazer sentido quando analisadas em conjunto. Renovar com um jogador experiente dentro da realidade financeira, apostar na base, aceitar uma venda necessária e pensar em estrutura são movimentos que apontam para um planejamento mais responsável. Não é o planejamento dos sonhos, mas pode ser o planejamento possível. E muitas vezes é isso que salva um clube no médio prazo. Uma mudança
nos bastidores. Outro movimento importante foi a chegada de um novo auxiliar técnico para assumir o lugar de Cesar Lucena. Um nome conhecido do futebol pernambucano, com passagens por Náutico e Central, e que chega com uma missão bem definida, fazer a ponte entre a base e o profissional. Essa contratação não é de impacto midiático, mas é estratégica. Ter alguém que conheça o futebol local, que saiba trabalhar com jovens e que entenda o contexto regional pode fazer toda a diferença no desenvolvimento dos atletas da base. Mais do que um auxiliar, essa escolha representa uma mudança de mentalidade. O esporte começa a estruturar melhor o processo de formação e transição, algo que faltou em outros momentos recentes. As peças começam a Sergipe conectar quando se analisa tudo em conjunto. O cenário fica mais interessante. Renovação responsável, vitória da base, aposta nos jovens, venda necessária e reforço nos bastidores. Nada disso, isoladamente, resolve o problema, mas juntos, esses movimentos começam a conversar entre si. É isso que o torcedor sempre cobrou. Coerência? Não prometer o impossível, não criar expectativas irreais e, principalmente, não repetir erros do passado. O esporte ainda está longe do ideal, mas pela primeira vez em algum tempo parece existir um fio condutor nas decisões. Calma antes da euforia, é fundamental manter os pés no chão. Uma vitória na copinha não transforma a temporada. Uma renovação não resolve todos os problemas do elenco. Uma venda não equilibra todas as contas. Mas tudo isso, somado, muda o ambiente. O esporte precisa de tempo, precisa errar menos, ajustar processos e fortalecer sua identidade. Se isso vai resultar em sucesso esportivo, só o tempo dirá. O importante agora é não se iludir, mas também não ignorar os sinais positivos. E você, o que acha? Agora eu quero saber de você. Essas decisões mostram que o esporte está no caminho certo ou ainda falta muito para convencer? A renovação do Lucas Lima foi acertada? A venda do Vitor Gabriel foi necessária ou mal conduzida? A base deve ganhar mais espaço no profissional? Deixa a tua opinião nos comentários. Esse debate é importante e fortalece o canal. Recado final: se você curte esse tipo de conteúdo, com análise, opinião e sem ilusão, já deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreve agora. Se inscrevam, porque em breve teremos novidades no canal exclusivas para nossos inscritos. Conteúdo novo, formato diferente e ainda mais bastidores do esporte. Ativa o sininho, comenta, compartilha e fica por aqui. A temporada está só começando e a gente vai acompanhar tudo de perto, com calma, crítica e, quando merecer, esperança.